Mais um Seracast! E agora falando sobre um assunto que eu sempre bato na tecla. Pessoas se conectam com pessoas, relações emocionais, como você entender de comportamento humano. E eu trouxe um especialista, o cara tá voando para explicar, dar uma aula para vocês. Roda a vinheta! Fala, Guilherme. Gui, cara, tudo bem? Muito prazer ter você aqui. Guilherme é professor, especialista em comportamento humano. Cara, dispensa apresentações, que a gente se conheceu, foi muito legal. Queria que você se apresentasse para a galera e você vai trazer um tema, que é um tema que eu bato muito aqui na tecla. É um tema que realmente foi a grande virada de chave do Serac, quando o Serac era uma empresa pequena e cresceu, que são as pessoas, o maior ativo de todo empresário. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Queria que você se apresentasse aí para a galera. Pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Guilherme, sou um ex-professor de Sociologia, de cursinho e ensino médio. Estudo linguagem corporal, comunicação, oratória de persuasão, comportamento humano há uns 11 anos já. Quando passei uns perrengão no meu ensino médio, eu era espancado quase toda semana pelos meus veteranos do colégio agrícola. E aí comecei a estudar comportamento humano. Virei professor de Sociologia, só que a minha paixão era comportamento. Então, as minhas aulas eram... Eu ia falar de política, eu ia falar política e questões comportamentais. Eu ia falar de história do Brasil e questões comportamentais. Até que um dia eu falei, cara, eu sou apaixonado por isso aqui. Se for para eu fazer uma coisa, boa parte da minha vida, eu quero fazer o que eu amo, né? Larguei e fui trabalhar com comportamento humano. Estamos aqui agora, tentando fazer o nosso melhor para chegar a atingir o máximo de gente que a gente consegue, sabe? Pô, show de bola, cara. Eu quero agradecer a sua vinda para cá, né? Veio de Maringá, veio de longe aqui para participar do nosso Seracast e contar para vocês como que a gente se conheceu, né? Na realidade, o Guilherme, ele tem muitos views no Instagram dele, de cortes de podcasts. E eu vi um dos cortes e falei, cara, esse cara é sensacional. Entrei na página dele, ele tinha 5 mil seguidores há 2 meses. De repente, ele está com quase 40 mil seguidores, com vídeos somando ali mais de 80 milhões de visualizações. Cara, a que você deve esse sucesso assim? De repente, né? Que a gente fala que é de repente, né? É muito bom, né? A pessoa teve sucesso de repente, foi sorte. O que você deve esse sucesso, cara? 10 anos, 11 anos estudando a mesma coisa, todo santo dia. Estudando, experienciando, testando, sabe? Enfim, eu sempre gostei de ensinar os outros. Comentei com você antes de chegar aqui. Eu dou aula desde os meus 12 anos de idade, aula particular de matemática, física, assim, tudo. E eu sempre tive tesão em aprender e passar para os outros, sabe? Eu nunca gostei de deixar conhecimento guardado na minha cabeça. Eu sempre queria passar para as pessoas. E eu acho que, como eu desenvolvi uma facilidade muito grande em explicar as coisas para as pessoas, eu consigo explicar de uma maneira original, entendeu? Então, eu leio um texto difícil, eu consigo transformar aquele texto difícil numa coisa muito mais acessível. E como eu saí de casa muito cedo, eu peguei mais de 1000 caronas na vida, eu sempre ouvi muitas pessoas. E ouvir as pessoas me deu muito repertório, sabe? Então, se você quiser falar de gado comigo, eu vou ter alguma coisinha para falar. Se você quiser falar da cultura nordestina, eu vou ter alguma coisinha para falar, entendeu? O fato de eu ouvir muita gente, tudo quanto é tipo de gente, me deu muito repertório. Então, quando eu vou ensinar uma pessoa aleatória, eu ouço ela por um tempo, eu tento perceber qual é o estilo de vida, qual é o histórico, de onde ela vem, tudo. Aí eu transformo o conhecimento que eu tenho dentro da realidade dela, sabe? Isso é didática pura mesmo, sabe? Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. O que eu devo a esse sucesso? Não gosto de ficar falando essas coisas, mas enfim. Não, mas pra mim, cara, é sucesso. Vai nessa linha aí, porque pra mim você tá voando. Cara, você tá voando. Aconteceu muita coisa, igual você comentou, foram 100 milhões de visualizações em 3 meses, uma coisa... Eu tinha esse plano, eu tinha esse objetivo, mas para 5 anos, 6 anos. Eu acho que deve ao jeito fácil de eu falar as coisas, sabe? Eu falo de uma maneira fácil, eu falo de uma maneira acessível. E se você pegar a comunidade acadêmica como um todo, se você pegar principalmente a universidade pública, tem muita gente vaidosa lá dentro. E eu não vou aqui falar mal de gente de universidade, pelo amor de Deus, eu sou cria de universidade. Mas a galera fala num linguajar muito rebuscado. A pessoa ela tem aquela necessidade de se provar inteligente, de mostrar que ela lê muito e que ela é culta e tudo mais. Isso foge do público em geral, sabe? Porque a gente está num país pobre, a gente está num país que estudou pouco, a média da população é baixa.
o estudo, né? Então, quando você fala difícil, uma linguagem rebuscada, uma linguagem... Não atinge todo mundo. E eu não, eu falo gritando, batendo na mesa, falo meus palavrões mesmo, volte e meio escutar, para de falar palavra. Cara, é meu jeito de falar, é meu jeito de falar. E aqui você pode falar, viu? Oh, legal. Pô, obrigado. Mas eu acho que é o jeito acessível, é o jeito simples de eu falar assuntos complexos e assuntos do dia a dia. Sim. Assuntos que geram conexão. Sim. Eu não vou, sei lá, falar de coisas raras, de coisas que não atingem, que não tem nada a ver com a realidade da pessoa, entendeu? Acho que é isso, falar simples e acessível. Uma coisa que eu percebo em você, e que vai muito ao encontro da linguagem, da comunicação e tal, é a espontaneidade. Você é um cara espontâneo. Isso é uma das coisas que mais cativam hoje no meio digital. Se você é espontâneo, se você tem uma linguagem simples, você cativa muitas pessoas. Você atinge a maioria das pessoas. É lógico, uma linguagem rebuscada pode atingir? Pode, mas é um número menor de pessoas. E também, hoje na internet, muitas pessoas estão se posicionando, mas de uma forma que não é natural. E você é muito natural. Você desenrola essas coisas de forma muito natural. Eu ia até te perguntar, quando você desenvolveu essa habilidade, né, de entender de pessoas ao longo da sua jornada, mas quando... Isso deve ter sido natural até um certo momento. Deve ter um momento que você percebeu que você virou a chave e falou assim, cara, é isso. É esse momento que, putz, eu preciso entender mais de pessoas. E aí, linkando da sua jornada, quando foi esse momento e por que é tão importante a gente entender de pessoas? Cara, sobre espontaneidade, eu tive uma briga muito feia com meu pai, que foi a última que eu tive na vida, com 18 anos de idade. Foi quando o meu pai ele é um cara super humilde, super tranquilo, super na dele, sabe? Super tímido. Minha mãe, de boa, é muito mais... Minha mãe é muito mais conversadeira, é muito mais comunicativa. E eu tenho um irmão gêmeo que também é super tímido. E o meu pai, ele sempre bateu muito em cima da humildade e tudo mais. Não que eu não era um cara humilde, mas eu sempre fui muito espontâneo. Eu sempre falei muito e tudo mais. E o meu pai via aquilo, na época, hoje não mais, né? Com maus olhos. Porque como a gente vem do sítio, o cara que fala demais na visão de quem é do sítio é o cara que se acha e tudo mais. E uma vez meu pai falou pra mim, você tem que mudar teu jeito. Você tem que mudar esse jeito seu aí, cara. Ninguém aguenta esse jeito, ninguém suporta esse jeito teu. isso era a visão que ele tinha, né? E aí eu falei assim pro meu pai, você tem como ser específico na tua crítica? Que jeito? Como assim mudar meu jeito? Se eu falar demais, fala Gui, fala menos. Se eu falar alguma coisa que você não gosta, isso eu não gosto. Seja específico na sua crítica. E ele travou, porque não tinha o que falar. Como assim o jeito? E aí eu falei pro meu pai, pai, o jeito que uma pessoa tem é o que torna ela única. O jeito dela andar, dela dar risada, dela falar, o que ela fala, o que ela pensa. O jeito de uma pessoa é o que ela tem de mais valioso, porque é o que ela tem dela. Sabe? Às vezes você perde fortuna, às vezes você perde dinheiro, às vezes você perde amigos, você perde família, mas você não perde teu jeito. Como que você quer que eu mude meu jeito? Isso aqui é o que eu tenho de mim, é a minha essência, cara. Se você não gosta, a gente conversa, a gente se adapta, eu tento falar menos perto de você, sei lá, mas desculpa aí, eu não vou mudar isso aqui. E aí ele falou, tá bom, faz o que você achar melhor então. E na época, eles não queriam que eu fosse professor. Porque o professor, ele tem... todo mundo tem aquela perspectiva que vai ganhar pouco, tipo, vai passar necessidade e tudo mais. Não passar necessidade, mas vai ganhar pouco, né? Mas uma profissão pouco valorizada, perto do que deveria ser, né? Total. E aí meu irmão fazia engenharia na pública também, e aí eu fui fazer ciências sociais na pública. E minha mãe é formada em economia, turma, sei lá, 90 na UEM também. Tem a matéria de sociologia na universidade, e ela falou, eu não sei nem para que serve esse curso que você vai fazer, sabe? E aí eu falei, mãe, eu quero ser professor. Eu sempre tive a cabeça de atleta, né? Então, pra mim, é Kobe Bryant, cara. Você quer ser bom num bagulho, faz 10 horas por dia daquele bagulho que você vai ficar bom naquilo, sabe? E no primeiro ano da faculdade, eu falei, cara, eu quero ser professor, eu vou dar 10 aulas por dia, então. Só que estagiário não pode dar aula. Você vai começar a dar aula no último ano da faculdade e no penúltimo você começa a assistir a aula. É assim o processo. Só que eu falei, velho, foda-se essa porra. Fui lá na cidade da minha mãe. Minha mãe tem cargo político na cidade, minha família é muito conhecida na cidade. E falei, cheguei na direção do colégio e falei, qual que é a professora de sociologia aqui? Aí ela falou, tal. Aí eu fui lá na professora, não vou falar o nome dela, porque o que eu fiz foi errado. Mas eu fui lá na professora e falei, professora, meu nome é Guilherme, estou no 5º ano da faculdade, estou terminando já, eu queria fazer estágio aqui com você, pode? E ela, sim. Aí eu falei o nome da minha mãe, ela, não, claro, vamos fazer estágio com o que você precisa? Eu quero dar aula. Ela, você tá terminando a faculdade? Estou terminando a faculdade. Pode ir lá, vamos lá agora então. Aí eu fui e eu comecei a dar aula fingindo que eu estava no último ano da faculdade. E eu nunca tinha dado aula, tipo, aula em colégio, assim, sabe? Cara, minha língua não saía nada, boca seca, nervoso e tal. Comecei a dar aula pra caramba.
assumi todas as aulas da professora. Falei, ó, o que você tiver de aula eu vou pegar. Fica sentada lá no fundo, professora, que o resto eu faço, sabe? Faço. E aí, cara, a minha terceira aula da vida era legal porque, tipo, a professora chegava, escrevia no conteúdo no quadro e eu tinha repertório por uns 10 minutos daquele negócio. Só que faltava 35, né? E os outros 35 eu ficava inventando história, ficava contando história e tal. E aí eu puxei para um caráter mais motivacional e tal. Contei minha história de colégio agrícola e os alunos super se identificaram comigo, porque colégio público conecta com a realidade de colégio público, né? Uhum. E na minha terceira aula, os alunos aplaudiram de pé, velho, a minha aula. Que legal. E você vê, cara, molecada de colégio público, fundão, molecada capeta pra caramba. Você vê um moleque levantando pra aplaudir de pé, velho. E aí foi o momento que eu falei, velho, eu sirvo pra fazer esse negócio. Eu não imaginei que isso ia acontecer. E eu vou dar aula o resto da minha vida, velho. Pensei, sabe? Você vê aluno de colégio. E era muito legal que minha mãe chegava em casa, tal mãe de um cara do colégio me encontrou na rua e falou que foi a primeira vez na vida dele que o filho dele foi animado pro colégio, porque coincidentemente era dia da minha aula, entendeu? E aí os alunos matavam a aula para assistir a mesma aula minha 2 vezes, entendeu? Então eu dava aula no terceiro B uma vez, quando eu ia pro terceiro A, tinha nego do terceiro B escondido lá dentro, entendeu? Então eu queria ficar fazendo aquilo o dia inteiro, velho. Sim. Foi ali naquele dia que eu falei, cara... É isso. É isso. Você falou 2 pontos que eu achei interessante. E o primeiro é que você não se torna excelente antes de ser constante, né? Você é uma pessoa que trilhou por muitos anos fazendo a mesma coisa. Até a gente bateu um papo aqui antes. Você falou, pô, você tá aqui 21 anos no Serac? Pô, não tem como você não ser bom tanto tempo fazendo a mesma coisa, né? E essa sua habilidade que você desenvolveu com as pessoas foi muito interessante. Até falando em poder de comunicação, né? E a importância de você entender de pessoas. Na sua visão, por que hoje é tão importante você entender de pessoas? Cara, eu acho que entender de pessoas vai te tornar diferenciado em qualquer coisa que você for trabalhar, velho. Sendo dono do Serac, sendo um professor, sendo dono de uma multinacional, enfim. Porque que acontece? Como tá tudo cada vez mais robotizado, tá tudo cada vez mais digital, quando você consegue estabelecer uma conexão emocional com as pessoas, você tem tudo, velho. Você tem tudo. Concordo. E aí, se você não tem isso, quem tem te janta. Mas te janta mesmo, sabe? Você entra numa concessionária X. Cara, a barbearia que eu faço a barba há 5 anos, eu fiquei lá porque eles me deram água de graça. Eu fui em 2. Uma me deu água de graça, a outra não. Vou até hoje na que me dá água, velho. Por causa de uma água. O cara gastou R$2 comigo e eu corto o cabelo lá há 5, 6 anos, entendeu? Sim. Parece coisa simples, mas não é, não. Não é. Quando você mostra para a pessoa que ela é exclusiva, que ela tem importância, que ela é importante ali dentro, que ela agrega, não só como o funcionário, colaborador, como cliente. Como cliente. Você é especial, você é diferente, você... Quando eu cheguei aqui, meu nome estava escrito, então. Não, esse cara estava zoando. Aquela questão o nome é a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir. Quando você dá unicidade para a pessoa, né? Você fala assim, cara, você é exclusivo, você é especial. Ô, Guilherme, vem aqui cortar o cabelo. Ô, Guilherme, você chegou no Serac. Tanto que a gente tem nosso video wall, que a gente recebe os amigos, parceiros, clientes, recebe as pessoas, faz também entrevista estratégica com a pessoa para que ela se sinta especial antes dela entrar no Serac. Então, isso é muito bacana. E você falou também que eu acho que conecta muito na relação das pessoas, quando a pessoa ela é reconhecida em algo ou ela é recompensada por algo, eu acho que ela atinge, ou pelo menos ela sabe um direcionamento do propósito que ela tem que percorrer. Porque as pessoas elas trilham vidas e jornadas totalmente diferentes. Só que a partir do momento que ela fala, poxa, olha, fui aplaudido, fui reconhecido, fui recompensado. É esse ponto, é por aí que eu quero ir, né? É porque o ser humano, como a gente é o animal mais social que existe, né? E a gente só tem a sensação de existência quando o outro nos enxerga, sabe? Não à toa que a gente precisa tanto da validação, que a gente precisa tanto do reconhecimento das pessoas. E uma coisa que faz o ser humano diferenciado é a capacidade de observação e de entrega da observação dele. Então, por exemplo, nós estamos aqui na sala. Eu observo o talento do Paulo, eu sei quais são os valores do Paulo porque eu percebi o talento dele. Então, uma coisa é chegar no Paulo e falar assim, nossa, que roupa bonita que você tá. Mas provavelmente esse não é a prioridade do Paulo. A prioridade do Paulo é ser reconhecido como um puta marqueteiro. O story que você gravou ficou um espetáculo. E isso é o que ele faz da vida, certo? Quando eu percebo quais são os valores, as prioridades e tudo que ele trabalhou para construir o que ele tem, e eu toco nessa ferida no sentido, tipo, o que ele mais valoriza e ama, eu conquisto o cara.
entendeu? Então, o elogio, cara, ele tem o elogio e o sorriso são as coisas que mais têm poder numa conexão humana, sabe? Quando você sorri, você valida, você fala, estou aqui, estou aberto, gostei de você, sabe? Você me traz uma sensação gostosa, que legal estar junto. E a capacidade de observação com elogio, entendeu? Pô, o cara que sabe elogiar, meu irmão. Vamos citar um exemplo fácil. O Arthur do Big Brother. Hoje, o cara tá voando por quê? Repara, até na treta, ele traz o elogio pra pessoa que ele tá brigando, velho. Sim. Destrói todo mundo. Porque ele tá falando, a pessoa tá lá, super armada, querendo bater nele e tal. Ele fala, meu, super entendo, você é uma pessoa tão bacana. Vamos conversar. E a pessoa fica, puta, não tem como bater nesse cara mais, entendeu? É. Então, um elogio, cara, no meio de uma briga, no meio de uma negociação, qualquer coisa, você consegue, enfim, desarmar, você consegue conquistar, você consegue fazer muita coisa só com a capacidade de observação. Então... Você falou observação e? Observação e usar a tua observação. Observação é elogio. Elogio. E a rejeição? Como que você lida com rejeição? Como que uma pessoa deve lidar com uma rejeição? Porque se ela anseia por uma validação... Como que ela deve lidar com uma rejeição para ser uma pessoa de sucesso ou ter uma comunicação legal? Cara, a rejeição é muito complicado, porque se eu falar da parte racional, é fácil, né? Faça isso. Mas você precisa passar por um processo de racionalização da rejeição também. O que acontece? Você tem uma história de vida, você tem seus traumas, você tem a tua história, você tem tudo que você já viveu, tudo que você já passou, tudo que você já interpretou. O Paulo tem, o Lucas tem, eu tenho... Você, por exemplo, eu vim conversar com você e você tem um trauma muito grande com pessoas ruivas, dando um exemplo bem chulo mesmo. Passei por algum momento da minha vida... Sei lá, um assaltante assaltou você, te deu um tapão na cara quando você era criança e o cara era ruivo, certo? Então você tem um trauma com pessoas ruivas. Você vê um vídeo meu na internet, você tem um trauma ruim com pessoas que você associa a mim, existe uma chance muito grande de você não gostar de mim. Sim. Não gostar do meu conteúdo. A culpa é minha? Não, porra, eu só produzi o conteúdo. Tem nada a ver com o teu trauma, não tem nada a ver com a tua história. Isso é uma coisa do Johnny, entendeu? Lidar com rejeição é mais ou menos por aí. Eu conversei na viagem com o Lucas sobre isso ontem. O Lucas falou, comunicação é 50% falar e 50% é a interpretação do outro, sabe? Quando eu gravo um vídeo, quando eu gravo conteúdo, quando eu gravo a nossa conversa... A responsabilidade que eu tenho é de 50%. Eu vou falar o que eu tenho de melhor. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor. O outro, eu não tenho controle. Porque eu não conheço o passado dele. Eu não tenho o que eu fazer com isso. Sim. Então, quando a pessoa me rejeita, eu levo para esse lado. Eu falo, cara, desculpa aí se eu não atingi o que eu queria com você. Estou atingindo com outras pessoas. Por isso que você precisa ter a comunicação bem alinhada para atingir o máximo dos 50%. Exatamente. Você bater 45 tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. Agora, lidar com rejeição é isso. É você entender que a culpa não é tua às vezes, cara. Pô, tem um vídeo meu que eu falo... Tem muita gente que desiste, né, com rejeição. Total. Cara, rejeitado, tu sai fora. Rejeitado, sai fora. E geralmente é gente que teve rejeições no passado e que machucaram de verdade ela. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela tem rejeições e aquilo machuca profundamente, ela tem medo de novas rejeições. Então, se você quer, sei lá, ter um trabalho que tem grande visibilidade, você precisa zerar esse problema dos problemas que você teve lá atrás, entendeu? Sim. A partir do momento que você entende, as rejeições que eu tive lá atrás passaram, eu não tenho mais o que fazer com isso, vou tentar ganhar novas rejeições agora, né? Porque se você vai se expor ao mundo, você vai ter rejeição, né? Sim. Mas é entender que é um processo natural. É um processo. Que a partir do momento que existem seres humanos diferentes, tem gente que vai amar você e gente que não vai gostar de você. E uma coisa que eu sempre falo também, se mostre quem você é pro mundo e deixa o mundo ver o que ele faz com você. Sim. Entendeu? Tem tanta gente que fica criando personagens, tem tanta gente que fica tentando mostrar o lado bom moço, aquele... Cara, isso não tem graça. Sabe água de salsicha? Sim. Ninguém faz filme de super morno, super cara gente boa. Esse cara não existe, velho. Então, se você quer gerar conexão com as pessoas, você tem que ser muito autêntico, você tem que ser muito você, entendeu? E eu tomei muita porrada na internet já, velho. Ainda que os meus vídeos tenham um caráter motivacional, tenham um caráter de boa, você pode ver, velho. Eu não falo mal de ninguém, não sabe? Eu ainda tomo muita porrada. Só que eu entendo, cara, às vezes o cara não entendeu minha mensagem. Sim. Esse processo de rejeição a gente trabalha muito aqui, né? A gente trabalha muito a mentalidade das pessoas no Serac. E, por exemplo, em vendas, eu falo que o não
ele faz parte do processo. Você toma alguns nãos para tomar um sim. Então, se você entender que o não ele faz parte do processo, um processo de probabilidade, você tem que tomar muitos nãos para tomar um sim. Então, o que paga a venda, por exemplo, é o processo. E muitas pessoas, elas falam, não, poxa, eu não quero ser vendedor. Não, vendedor não, tem uma crença limitante, não sei vender e tal. Mas, pô, a pessoa sempre se vende. E é trabalhar com a rejeição. E a rejeição é alcançada em qualquer área da vida, né? Não importa se você está vendendo, o que você está fazendo. É muito importante. E aí, falando em comportamento humano, como direcionar melhor o comportamento humano, qual que é uma dica que você dá para a galera? Como se comunicar melhor? Qual que é o primeiro passo para você se comunicar, para você... porque eu já ouvi falar e eu entendo muito que existem três tipos de comunicação. A visual, a vocal e a verbal. Dizem que as pessoas associam muito mais a sua comunicação visual, ou seja, elas primeiro leem você, depois o seu tom de voz, né? Como você fala, e depois o que você fala. Então, é muito louco isso, você pensar, poxa, o cara tá falando, o cara é mestre em comunicação, ele tá falando um monte de coisa legal, mas primeiro eu tô lendo a roupa dele, como ele se comporta, como ele gesticula, depois o tom de voz dele tá me chamando a atenção, ele fala mais alto, fala mais baixo e tal, e depois o que ele tá falando. Então, falar um pouquinho, como que eu posso falar pra galera assim, ó, para se comunicar melhor, qual que é o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Cara, um dos primeiros cursos que eu comprei, que eu assisti na vida, foi o Primeiro Empresário da Anitta, um curso muito legal dele. Ele falava assim, você precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento é o segredo para quase tudo que você faz na vida. Você precisa ter uma personalidade que seja facilmente descrevida em 3 frases. Então, eu estou falando do Guilherme. Qual Guilherme? É a partir desse momento que você vira você. O professor, o cara do podcast, o cara que joga bola, o ruivinho de barba, o que você quiser. Mas o pós-Guilherme 2 pontos é você. Então, tenha uma personalidade facilmente descritiva. O que acontece? Quando você tem uma personalidade forte, as pessoas vão olhar para você e vão se identificar com você. Você pode reparar, tem muito professor de oratória que a oratória do cara é muito bacana de ver, mas o cara não gera conexão. Porque ele fala difícil, ele fala, arte de oratória, que chato, cara. Ninguém fala desse jeito, entendeu? Então, tem uma personalidade forte e fale do jeito que você quiser. Passo 2. Uma coisa que eu sempre falo. A personalidade forte é espontaneidade. A espontaneidade, exatamente. Seja espontâneo. Seja você. Exatamente, cara. Parece clichê, mas é bem legal, né? Sim, cara. É bem legal. Você pode reparar, os caras do Podpah. Por que os caras tão gigantes? Porque eles são eles, mano. Eles falam com o público deles, eles são espontâneos, entendeu? Dá certo, cara. É que as pessoas, sabe por que as pessoas elas não são espontâneas? Porque elas têm medo do julgamento. Então, as pessoas não são espontâneas porque elas têm medo do julgamento. Então, elas falam, eu acho que o Guilherme ele vai se conectar mais se eu for mais formal. Ou o que o Guilherme vai pensar, né? Então, acho que, legal. A primeira dica, então, é seja espontâneo. Total, cara. Entenda o teu passado, entenda de verdade, entenda quem você é, entenda quem são as pessoas que se conectam com você, entenda quem são seus nomes, entenda quem é teu público-alvo e seja você. Cara, vai ter muita gente que vai pular fora da tua vida, vai ter muita gente que, tipo, sei lá, ele mudou, não gostei dele. Mas vai ter muita gente que vai entrar, entendeu? O professor Clóvis, ele fala isso. Ele fala, quando a pessoa não tem uma autenticidade, não dá para confiar nela, porque a gente não sabe o que esperar dela. Entendeu? Quando você me chamou para gravar podcast, você sabe que eu tô sujeito a falar uns palavrão aqui, você sabe que eu tô sujeito, sei lá, a dar soco na mesa, entende? Sim. Você me conhece, você sabe o que esperar de mim, então você consegue confiar em mim. Se eu sou um cara todo formalzinho, todo certinho, você pode até me chamar e tudo mais, mas você não fecha contrato comigo com nada, velho. Entendeu? Se não for tudo escritinho, no aperto de mão, você não faz. Exato. Você não sabe o que esperar de mim. E uma coisa que eu sempre falo sobre a comunicação. Um surdo tem que olhar para você e saber do que você está falando. Se você está bravo, se você está calmo, se você está tranquilo. Um surdo tem que olhar e falar assim, esse cara está falando sobre isso, tá bravo, não tá tranquilo, não tá ensinando, não tá feliz, não tá, entendeu? A tua gesticulação, ela tem que ser tão forte que se a pessoa tampar o ouvido, ela vai continuar acompanhando o raciocínio. Não só a questão da dicção, que é uma coisa totalmente treinável também, o corpo. Então, por exemplo, eu vim de lá longe, aponta para lá longe, sabe? Você vai falar bem, os seus braços têm que estar no ângulo de 90 graus com a gesticulação. Eu estou falando. Então,
a tua linguagem corporal, ela é muito mais expressiva e comunicativa do que as coisas que saem da tua boca. Porque, cara, convenhamos, falar, todo mundo sabe falar. Todo mundo, se o cara não for mudo, ele vai falar. Então, Sim. Qual que é a diferença do cara que ganha uma campanha eleitoral de um cara normal, gente como a gente? O jeito que ele fala. Exatamente. O jeito que ele fala, entendeu? A confiança que ele passa, né? Exatamente, cara. E às vezes não são as melhores palavras. Uma coisa que eu falo pra muita gente... eu trabalhei com campanha eleitoral, eu trabalho com persuasão há um tempo também. E aí as pessoas chegam em mim, qual que é a melhor frase, qual é o melhor gatilho, qual é não sei o quê. Meu irmão, o melhor comunicador que existe é o melhor ouvinte que existe. Aquele cara que senta com você, como é que tá a mãe, como é que tá não sei o que lá, e os cabritos, tá criando ainda? Ô, rapaz, não sei o que lá. E às vezes muita gente fica, como que eu mantenho uma conversa por muito tempo? Meu irmão, se você conseguir falar, nossa, e aí, que legal. Você fica 6 horas ouvindo a pessoa falar. Sabe? Uma técnica muito besta que eu falo, nossa, é mesmo? Mas e aí? Por que você fez isso? Acabou. Por que você pensou isso? O que você pensa? O que você acha? Sabe? Você fica 6 horas ouvindo a pessoa falar. E uma coisa que é muito interessante também, quando uma pessoa fala sobre ela, ou ela fala qualquer coisa, ela está te dando informação sobre ela que você vai usar a teu favor depois. Sim. Então o cara começa a falar a opinião dele sobre determinado assunto, opa, já sei quem é esse cara. Aqui eu não toco. Entendeu? Não, é muito interessante isso que você falou. O melhor comunicador que existe é o melhor ouvinte que existe. Porque você está ouvindo a outra pessoa e as pessoas adoram contar as próprias histórias. Total. Elas adoram. Então, quando você está ouvindo, você está assimilando, você está entendendo qual é o perfil daquela pessoa. E aí você sabe por onde você vai se conectar com ela, né? Eu falo muito aqui sobre networking também. Quando a gente que o networking é o idioma do poder, que é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. E como você é interessante? Sendo interessado. Interessado pela pessoa. Então, interessado pelo que ela está falando. É exatamente o que você falou. Ser um bom ouvinte, né? Pô, animal, é isso. E, cara, ouvir e escutar são coisas muito diferentes, sabe? Meu irmão, tanto que o meu e-book sobre a linguagem corporal é um e-book que fala também sobre o carisma dentro da linguagem corporal. Tem muita gente que o cara tá falando com você e o cara não olha na tua cara, velho. Sim. Aí você conta uma puta piada, o cara tava olhando no celular... E aí ele não riu junto com você. Ele nem ouviu a porra da piada, entendeu? E aí você fica, mano, eu sou invisível aqui, velho. Ou quando você vai cumprimentar, entendeu? O cara faz assim, né? Puta não olha no olho, velho, tá de sacanagem, entendeu? Então, cara, quando você tá na frente de uma pessoa que olha no teu olho, que reage emocionalmente às mesmas reações que você fez, é aquela técnica do espelhamento, né? Espelhamento. E não é uma coisa falsa ou forçada. Tipo, a gente tá falando, é uma questão de adaptação. Se você está falando com um cara do sítio, você não vai falar rebuscado com ele. Sim. Você vai falar simples. Sim. Você vai falar com um piloto de Fórmula 1, você vai falar... É tudo uma questão de adaptação. Por isso que a adaptação existe tanto repertório, sabe? Mentira, é a Siri, velho. Ó, a comunicação da Siri. A comunicação dele é fera também. Você vê que ela é... então. A dicção ela tá treinada, ela treinada. Mas sabe uma coisa que você falou agora do espelhamento, que a gente faz muito aqui, a gente orienta muito o nosso time, né, a fazer, o espelhamento e acho que a técnica é conhecida também como rapport. Quando nós vamos em um cliente, ou nós vamos fazer uma entrevista, ou nós precisamos nos conectar com outras pessoas, a gente, por exemplo, se veste como aquela pessoa gostaria que a gente tivesse vestido. Exemplo, vou fechar com uma startup. Como que eu vou numa reunião com uma startup? Vou de moletom, vou de tênis, vou de calça. Vou fechar com uma empresa mais tradicional, com um dono com uma idade mais avançada. Vou o quê? De terno, vou um pouco mais polido. Vou falar um pouco mais pausado, mais alto. Na startup, com o moleque da startup, vou falar mais rápido, mais despojado e tal. Isso gera uma conexão absurda. E aí você fala, pô, mas você está sendo falso? Não, cara. Não. Você está adaptando a comunicação para o seu ouvinte. E isso reverbera no resultado. Total. Então, é exatamente o que você está falando, né? De dar conexão, né? Essa conexão é muito importante. Que aí volta na primeira pergunta que eu te fiz, da importância de entender sobre pessoas. E quando você entende sobre pessoas, o resultado, seu resultado é muito maior. É muito maior. Porque tudo parte de pessoas para pessoas, né? E você vê que não é para qualquer um, cara. O segredo de ser um grande comunicador, o segredo de ser um grande carismático, tá no teu repertório, sabe? Quando eu saí de casa com 14 anos de idade, né? E o colégio que eu estudava ficava a 220 km da minha casa. Na época, meus pais não tinham grana nem para busão, pra você ter uma ideia. E também, como o colégio era muito longe, busão nem chegava lá.
porque o colégio ficava no meio de uma reserva florestal. Então, eu pegava, em média, de 8 a 12 caronas para ir e de 8 a 12 caronas para voltar. Eu ia para lá domingo e voltava toda sexta. Pensa você ficar 3 anos da tua vida pegando 20 caronas por semana. Olha o tanto de história que eu ouvi, velho. Eu tava vindo pra cá, Lucas Andriano é o nome dele. Eu entrei no Uber e, naturalmente, eu quero saber a história do Uber, né, velho? E é muito legal que isso é um pouco piada fora de São Paulo, mas a gente tem a impressão de que o paulistano, ele acha que tudo gira em torno de São Paulo. E o cara... E, tipo, o Nordeste é Bahia, é tudo uma grande Bahia. A Amazônia é um lugar só. E o Sul é, tipo, a galera que laça, é CTG, né? E aí, o cara falou assim pra mim... Pô, cara, eu conheço uma pessoa lá no Paraná. Paraná é aquele lugar que faz divisa com aquele país lá, o Uruguai, né? E aí eu fui falar pra ele, a minha família é da agricultura, né, e tal. Aí eu falei, a gente engorda uns boi também e tudo mais. Aí ele falou assim, pô, cara, conheço um cara que engorda boi lá perto, ali no MT. Pra ele, tipo... Ele tá tudo MT, junto. boi, tudo família. Junto. Pô, você deve conhecer ele, então. E aí ele queria me indicar o dono do frigorífico do MT. Eu ia dar a boiada inteira pra pagar o transporte do frigorífico dele, velho. Eu falei, cara, o frigorífico que a gente vende fica 10 km do sítio. Se for pra eu vender pro cara do MT, eu deixo a boiada pra pagar o transporte. E aí, cara, você vê como é uma questão de repertório. Eu me sentia totalmente deslocado. Pra mim, o cara do Uber acha que São Paulo é o Brasil. Tipo, a importância do Brasil está em São Paulo. E o resto, sei lá, laça comprida no CTG. Floresta. Mato e Bahia. Né? E aí, você vê que... Mas ainda assim é legal, porque olha que aula que eu tive, entendeu? Eu estava acostumado com esse tipo de meme, da galera zoar os paulistanos por isso, mas eu não tinha visto isso na vida real ainda. Sim. Se eu tivesse vindo em silêncio do prédio para cá, eu não teria aprendido isso. Sim. Só o fato... Quando eu pegava muita carona, o cara que te dá carona... ele quer te ajudar, ele tá carente, ele quer conversar com alguém. Então, a minha função mínima como um caroneiro é trocar ideia com o cara que tá na minha frente. Dá atenção, né? Dá atenção. Dá atenção, velho. Então, era 20 pessoas por semana, 20 histórias por semana a mais. E, cara, com 15 anos de idade, eu ficava, é mesmo, cara? E aí? Pô, que legal. Você vem de tal lugar e tal. O que te deu na cabeça? Eu tava pedindo carona na beira da estrada, você me ajudar? Pô, você tem filho? Com 14 anos de idade eu já tava fazendo isso. E agora, com 25, eu tô fazendo também. Entendeu? Legal. Então, o segredo de ser um grande comunicador, um grande carismático, está no repertório. E o segredo do repertório é ouvir e conhecer gente nova. Se você quer aprender sobre gente, vai no bar que toca rock, vai no bar que toca sertanejo, vai no bar que toca jazz, vai na igreja, entendeu? Vai, sei lá, não vai falar na zona, vai na zona também, entendeu? Vai lá uma vez, pelo menos, toma um uísque lá e vai embora. Mas entenda tudo que é tipo de cultura, para o dia que você for conversar com a pessoa, você tem um repertório mínimo, entendeu? Eu não vou na zona, viu, gente? Não, eu falo muito para os meus clientes, e falo muito em palestra isso, que os empresários, eles entendem muito do core business deles. Ou seja, poxa, se eu tenho uma padaria, eu faço o pão. Pô, legal, você faz o pão. Eu tenho uma prestadora de serviço, uma distribuidora. Legal, pô, você distribui bem o serviço. Mas muitos... não se preocupam com as pessoas. Muitos se preocupam com os resultados, mas não se preocupam com as pessoas. Não entendem de pessoas. E a grande virada de chave do Serac foi quando a gente passou a entender de pessoas. Quando a gente mapeou empresas como Disney, Google, Apple, Facebook, o que eles fizeram para chegar onde eles estão? O que eles fizeram? A gente chegou na cultura, né? Nossa, da cultura da organização. Como criar uma cultura de propósito. Como ter uma visão de futuro direcionada. Como ter valores fortes dentro da organização. E aí a gente passou a entender de pessoas. A gente ainda tem muito para aprender, mas quando a gente passou a entender que o maior ativo eram as pessoas, a gente começou a crescer. Começamos a crescer bastante. E é isso que falta para muitos empresários. Muitos empresários se preocupam com resultado, mas eles esquecem das pessoas. E aonde que está o resultado, né? Nas pessoas. Cara, pessoas para pessoas. Acho que todo mundo que entra no Serac percebe de cara que a exclusividade de vocês são pessoas, né? Sim. Você entra, tá o nome do convidado, a foto do convidado, toda a arquitetura da casa é feita para a pessoa se sentir bem, tranquila e tudo mais, né? Sim.
E, cara, você entra num escritório de 30 anos. O de vocês tem muito tempo também, né? Quase 30 anos. Você pega um escritório totalmente tradicional hoje e você entra aqui, é aquilo que eu te falei. O cara, ele não sai daqui, velho. E uma coisa que é muito interessante, se você pegar as pessoas mais tradicionais, ela tem a clientela muito forte, porque faz muito tempo que ela tá ali. Uhum. Ela tem a clientela forte até um dia, por um acaso ou curiosidade, o cliente antigaço dele dá um pulinho aqui ou dá um pulinho nesses lugares que tratam pessoas de uma maneira diferenciada. Diferente. É só uma questão do cara entrar no lugar que trata diferente. Exatamente. Só questão de fazer diferente. Exatamente. Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O Einstein fala isso, né? Então, é exatamente, tratar diferente. E uma coisa que eu já ouvi você falando da obviedade, né? Que o que é óbvio, muitas vezes te cega. Então, pô, é óbvio que o escritório de contabilidade é um escritório tradicional, que vão só me enviar guia, que não vai ter um acompanhamento, só que você nunca provou nada diferente. Você nunca testou, você nunca validou nada diferente. Você nunca teve um comportamento das pessoas de um escritório, por exemplo, tradicional, validando ou trazendo novas soluções para o seu negócio. Então, tratar diferente, acho que é um grande passo aí para você ter sucesso. Cara, tem uma frase muito boa, que é da física, se não me engano, né? Porque eu fazia cursinho, era nerd. Existe uma frase que fala, não há nada mais ilusório do que o óbvio. Porque o óbvio, como ele é óbvio, em aspas, a gente fala, tá, isso é óbvio. E não é, tio. A gente tá na era da informação. Todo mundo aqui sabe que Mac engorda. Todo mundo aqui sabe que é uma boa alimentação. Mais da metade da população americana é obesa. Mais da metade, é muita gente, velho. Esses caras não sabem que alimentação ruim faz mal. Os caras não estão sabendo disso. É novidade para eles falar que você comer, almoçar e jantar Mac vai dar ruim, sabe? Sim. Sabem, é óbvio, mas não põe na prática. Então você chega, vou assistir uma palestra do Johnny, e o Johnny fala, gente, tem que tratar a gente diferenciada. Não, tem mesmo, isso é óbvio. Você vai na empresa do cara... Entra aí, vai. Ei, menina, sabe? Atende um menino que chegou aqui agora. Entendeu? O cara olha pra você e ele tira uma com a tua cara. Não, o que você tá falando é óbvio. Acontece muito isso nos meus vídeos. O cara fala, é óbvio, tal. Tanto que é muito legal que tem gente muito mais preparada do que eu criticando meus vídeos. Muito mais preparada. Você entra no Instagram do cara, o cara não produz nada. Mano. Nenhum conhecimento. E aquele vídeo que eu publiquei era isso. Meu irmão, se o seu conhecimento tá guardado na tua cabeça... Pode enfiar ele na tua bunda, porque não serve para nada. Não serve para nada. E é óbvio que ele vai se fuder. É óbvio que vai dar ruim. É óbvio que vai vir um cara menos preparado do que você, mas mais visto, né? Igual você bate muito em cima. E vai tomar teu lugar. Falei com você agora há pouco. Tinha que ter um professor da USP aqui falando sobre comportamento humano. Por que não tá? Porque tá escondido dentro do academicismo. Tá falando difícil, tá falando de uma maneira rebuscada. Tá guardado, escondido em livro. Para com essa pira, velho. Porque pro cara é óbvio. O cara é óbvio. É óbvio. Entendeu? É óbvio. Por isso que você tá fazendo diferente, e aí a frase que eu tava te falando, né? O mais conhecido vence o melhor. Você falar que você é o melhor naquilo que você faz, além de ser prepotência, tem muita gente boa. É ignorância também. Ignorância, isso, né? Ignorância. Mas se você for o mais conhecido, com certeza você vai ter resultados muito maiores que aquela pessoa, porque simplesmente as pessoas vão ter desejo de se conectar com você ou de querer usufruir do seu serviço, do seu produto, porque você é o mais conhecido, você virou a referência naquele serviço. E é o que não é óbvio, né? É o que não é óbvio. Parece falar assim, a pessoa tá ali, foi fácil ela tá ali, foi fácil ela ser referência nesse segmento. É óbvio. Cara, não é óbvio. Você tem que ser expoente, você tem que se posicionar na internet, você tem que levar conteúdo para mais pessoas. A não ser que você queira uma vida dessa forma. Que tá ok, as pessoas são diferentes, né? Sim. Eu falo aqui no Serac, não existe zona de conforto na zona de crescimento, mas também não existe zona de crescimento na zona de conforto. Você tá na zona de conforto, você fica feliz, você está feliz, tranquilo, show de bola. Continue. Mas se você quer estar aqui no Serac, quer crescer, você vai ser muito desafiado. Vai ser difícil, vai ser desafiado, vai ter muito trabalho, mas também a recompensa vai ser grande. Então você vai crescer, você vai ter oportunidade de crescimento aqui no Serac. Então é isso. E aí eu queria saber, agora uma provocação para você, como que você que é um mestre em comunicação, como que eu venço uma discussão? Estou discutindo com uma pessoa e falo, cara, qual a estratégia que eu devo ter numa discussão? Você até citou o Arthur do BBB. Como que você vence uma discussão? Cara, o segredo de vencer a discussão tá entender o outro. Entender de verdade o outro. Porque é muito natural pra gente querer mostrar pra pessoa a nossa visão. E é muito natural pra gente a gente se defender da visão dela.
Então, quando você me bate, a minha primeira reação é me defender. Então, eu vou devolver o teu argumento. E quando eu me sinto ofendido, a minha primeira reação é bater de volta. Só que, para você ganhar uma discussão, é o jogo contrário disso. A pessoa vem armada para cima de você, certo? Primeiro passo, desarmar. Esse é o primeiro passo. Meu, calma. Pode me falar. Tô aqui, sou todo ouvido. Pode falar. E aí a pessoa vai falar assim, porra, tá bom. E ela vai começar a falar. Mas por que você pensa isso? O que você sentiu quando eu fiz isso? O que você quer que eu faça? O que você sugere pra gente? Essa frase, o que você sugere? Gente, por favor, guardem essa frase, porque essa frase vai evitar muita briga na vida de vocês, velho. A maioria das pessoas, quando estão desabafando e tacando o ovo em cima de você, ela não sabe como resolver o problema. Ela só quer desabafar. Quando você fala assim, e o que você sugere que eu faça? Geralmente ela não vai saber o que falar. Mas ela quer desabafar. Quando eu brigava com a minha mãe, que minha mãe falava que eu não sabia o que fazer da vida, eu falava, tá bom, e o que você sugere que eu faça? Ela não sabia o que falar. Ah, sei lá, faz agronomia, ela falava pra mim, entendeu? Nossa, engraçado que eu utilizo isso, nem sabia por que eu utilizava. Essa parte, mas eu não sabia neurologicamente por que eu utilizava. É porque o que acontece? Uma vez que você ouviu, você desarmou. A pessoa, tá, se ele tá me ouvindo não é à toa. Vou desabafar então. Aí ela fala, você mostra interesse, escuta, não responde ainda. Escuta, por que você sentiu isso, o que você sentiu, me fala, me conta, desabafa, tal. Não, bacana. O que você quer que eu faça? O que você sugere pra gente melhorar isso aí? Aí a pessoa geralmente não vai ter resposta. Aí você fala, você vai elogiar ela. Você sabe o quanto que eu gosto da nossa relação? Você sabe o quanto que eu prezo pra gente se dar bem? Não sei o que lá. Se eu fizer isso, fica bacana pra você ou não? Porque a briga é uma negociação. Se eu namoro uma guria que odeia que eu jogue bola, ela vai desabafar, vai falar. O que você sugere que eu faça? Eu sugiro que você pare de jogar bola. Mas jogar bola é minha vida, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu não vou parar de jogar bola. Vamos fazer o seguinte. Você fica mais estressado quando eu jogo bola ou por eu jogar bola eu não te dou atenção depois do jogo? Eu não gosto que você não me dá atenção. Vamos fazer o seguinte. Em vez de ficar pro bar, pra cerveja depois do jogo, eu vou na sua casa. Eu jogo minha bola e vou... Fica legal pra você? Fica. Encontrei um meio termo. Sim. Continuo jogando minha bola e resolvo o problema dela. Então, a primeira coisa para você ganhar uma discussão é encontrar qual é o problema. É aquela velha. Não é eu contra você, é nós dois contra um problema. Vamos encontrar o problema. Ela vai falar. Então, peraí, o problema é que eu não te dou atenção depois do jogo. É esse o problema? Tá bom, sugiro isso. O que você acha? Você tem uma pessoa desarmada, totalmente aberta e disposta a ouvir o que você tem para devolver. A contraproposta. E você vê, eu não fui pro pessoal. Porque é muito comum numa briga, você manda no pessoal, você não me dá atenção, você mudou, você é você é um egoísta do caralho, não sei o que lá. Primeira reação que eu tenho, e você? Que é isso. Entendeu? Você ataca, né? Exatamente. E quando é pessoal, eu devolvo no pessoal. Mas problemas não são pessoais. Problemas são problemas. Sim. Então, você é um egoísta, é isso e aquilo. Por que eu sou egoísta? Por que você me acha egoísta? Aí ela fala, porque você faz isso. Então, eu fui egoísta. Eu não sou egoísta. Isso é muito legal. É uma técnica muito interessante para você dar bronca em alguém também. Ninguém é nada. Todo mundo foi alguma coisa. Se você falar para uma pessoa que ela é egoísta... Você vai ter uma pessoa puta da vida na tua frente, doida pra te xingar de volta. Se você fala, essa atitude que você fez... Foi egoísta da sua parte. Ela vai focar na atitude e não nela. Na pessoa. Entendeu? E ela não vai entender como uma coisa... Um problema dela. Como se ela foi atacada pessoalmente. Ela não foi atacada pessoalmente. Sim. A atitude dela foi atacada. E uma coisa que eu sempre falo também. Isso aí, nas minhas consultorias, eu bato muito em cima dessa tecla. Crítica se faz com pergunta, elogio se faz com afirmação. Se a gente faz um combinado e você não cumpre, eu não posso chegar e falar assim, você descumpriu o nosso combinado. Não é esse o negócio. O que houve? Que a gente combinou isso. Você lembra que a gente combinou? O que a gente combinou? Aí você fala o que a gente combinou. Top. E o que aconteceu? Quando você faz esse exercício, a pessoa vai lá no problema e ela entende que o erro foi dela. Se eu chego e ataco ela vai se defender. E eu não quero que ela se defenda, eu quero que ela se toque que ela errou.
São coisas completamente diferentes. Que ela reflita, né? Que ela reflita. Então, crítica se faz com perguntas, elogios se faz com afirmações. Passo 2 sobre elogios. Você não pode elogiar só quando a pessoa dá certo, velho. Você não pode elogiar só quando você quer. Você não pode elogiar só quando dá resultado. É aquele vídeo que eu fiz sobre criança também. Pô, teu filho estudou igual um condenado para a prova. Tirou 6. Você vai falar, porra, filhão, estuda mais aí, velho. Porra, velho, o moleque estudou pra caramba. Sim. Entra no final da noite e fala, meu, eu vi que você ficou o domingão inteiro estudando. Pô, que massa isso aí, cara. Você vai dar validação, Johnny, no processo e não no resultado. É sempre processo, né? Sempre o processo, cara. Se você chegar no teu filho e elogiar só no resultado da prova, ele vai ficar viciado em tirar nota. Sabe o que ele vai fazer quando ele não quiser estudar? Vai colar na prova para tirar nota e ter elogio. Você quer um moleque viciado em estudar porque gosta do processo, ou você quer um moleque viciado em tirar nota, que vale tudo para tirar nota? Exatamente. Entendeu? Então, elogia o processo, elogia no dia a dia. Você deu uma crítica na pessoa, meu, você descumpriu o combinado. O dia que ela cumprir, reconhece. Igual, você tem bastante gente que trabalha aqui. A pessoa chegou atrasada, chegou 8h30 num combinado que era às 8. O que houve? Meu, não sai metendo louco. O que houve que você chegou 8h30? Não sei o que lá aconteceu isso. Vamos combinar para não acontecer de novo? Vamos, beleza. No outro dia ela chegou 5 minutos antes, corre lá e reconhece, velho. Opa, eu vi, hein? Eu vi, hein? Legal. Chegou 5 minutos mais cedo, entendeu? E ela vai ficar viciada no processo de cumprir combinados. Sim. Entendeu a parada? Sim. Quando você entende isso nas conexões, seu relacionamento com a tua mina, com o seu namorado fica muito melhor, com a tua família fica melhor, com seus funcionários fica melhor, com todos os seus amigos fica melhor. Entendeu? É por isso que é muito legal. O poder de você vencer a discussão, entendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, saber fazer elogio, saber criticar, mas por meio de uma pergunta, não por meio de uma afirmação. Achei fantástico isso que você falou. E tudo isso, acho que vai ao encontro do poder de você se relacionar bem, né, com as pessoas. E o que eu vejo no meu business, e até vejo nas pessoas que estão ao meu redor, que as pessoas que entendem de pessoas, são bem relacionadas, são as pessoas que têm mais sucesso. E falando em relacionamento, achei fantástico uma história que uma vez você contou e eu me conectei demais. Eu não sei qual que galera você era, eu era muito da galera do fundão. Você falou sobre o relacionamento do cara do fundão, valorizar a habilidade que o cara do fundão da escola tinha. Conta pra gente um pouquinho. Cara, foi o vídeo que eu fui mais mal interpretado na minha vida até hoje. É mesmo? Foi. Cara, eu acho fantástico. Porque olha que interessante. Eu não usei a palavra fundão no vídeo, mas eu coloquei fundão para segurar a atenção de quem assistia, né? Sim. A proposta do vídeo era: vamos valorizar todo tipo de inteligência nas escolas e não o potencial de memorizar informações, que é o sistema educacional brasileiro hoje. Vários outros, Coreia do Sul, Estados Unidos, estão mudando bastante esse sistema e estão integrando os problemas as provas em resolver problemas, né? Então a proposta era essa: galera, vamos respeitar o cara que é carismático, o cara que é comunicador, porque o mundo real pede comunicação, pede carisma. Como é que você vai traumatizar o cara que fala muito se falar muito é um dos segredos em quase tudo? Sabe, você vai abrir, sei lá, você vai vender boi, que é um negócio dentro da tua propriedade, você vai se relacionar com os peões, com o dono do frigorífico, com o cara do leilão. Cara, é gente, tio. É gente. Então, se você se comunica bem, você se dá bem no que você trabalha. Mas o colégio não faz isso. Aí, galera, então quer dizer que atrapalha a aula. É bom, gente, você é louco, eu sou professor também. Você acha que eu gosto de gente me atrapalhando? Não. Você vê como que é complicado a interpretação das pessoas na internet, né? Sim. Então, não, amigão, realmente, eu acho incrível quando o aluno atrapalha. Pelo amor de Deus, cara. Mas vamos lá, sobre o reconhecimento, a gente não pode traumatizar esse aluno. Sim. Antônio, o nome que eu usei no feed, né? Antônio, segura tua onda aí, você tá falando pra caramba, vamos fazer um negócio? Já que você gosta da atenção, eu fazia isso também. A sua prova vai ser diferente. E quem quiser fazer a prova diferente, show, tá liberado. Olha o estilo de prova que eu dava quando eu era professor. Galera, hoje, o mundo de hoje pede que você tenha uma capacidade de aprender rápido, porque um hardware, qualquer coisa que você vai mexer hoje, muda rápido. Você faz medicina aqui, o jeito que você vai exercer medicina é outro. Você estuda engenharia no AutoCAD de 2012, você vai trabalhar com Revit na vida real. Essa é a vida real. Você aprender rápido. E seja comunicativo. Então, a prova vai ser o seguinte: eu vou dar um desafio, vou dar o meu celular na tua mão
você vai ter 10 minutos para aprender tudo que você conseguir sobre o assunto com o meu celular e depois você vai dar aula para a turma. Fingindo que você sabe tudo. Aqui, ó. Fingindo credibilidade, autoridade. Adivinha, a galera do fundão jantava, velho. Os caras eram bons, mano. Porque os caras era descoladão, era desenrolado, entendeu? Esses caras vão virar vendedor, esses caras vão criar coisa diferente, esses caras vão virar bons professores, entendeu? Com certeza. Então, é não diminuir os caras, velho. Ou seja, potencializar as habilidades de cada pessoa. Eu costumo fazer analogia também no sistema educacional, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo as pessoas não acabam não traduzindo isso quando tem um aluno que ele é bom em matemática e ele é ruim em português. O que o sistema educacional faz? Faz ele fazer reforço de português, ele potencializa o que ele é ruim. Ou seja, ele precisa melhorar português para ele chegar numa média. Mas o que eu acho mais interessante, poxa, se o cara é bom em matemática, ele não é tão bom em português, por que a gente não potencializa o que ele realmente é bom? Né? Porque se potencializar ele naquele momento, cara, ele vai voar. Lógico, você precisa de uma nota mínima ali para passar, como todo mundo. Mas a gente poderia identificar a habilidade quando a pessoa é criança e vai se tornando adolescente e potencializar isso para que ela se torne uma pessoa muito melhor, que é a constância, né? Você não se torna excelente sem ser constante. Então, você imagina quanto tempo de constância em matemática, nesse caso, o cara vai ter. Se ele reforçar a matemática. Mas não, os pais não. Pega pro filho, você precisa reforçar as aulas de português. E isso... É uma coisa que mata muito na escola, cara. E a culpa não é dos professores, porque os professores também não estão preparados para isso. Os professores não explicam para o aluno por que ele está aprendendo aquilo. Então, você chega no aluno, você vai estudar a explosão de uma bala de canhão, e aí a bala de canhão vai ter a trajetória, você vai calcular a trajetória dela e onde ela vai cair. Aí o aluno fala, professora, por que eu estou aprendendo isso? Aí a professora fala, porque tem vestibular final do ano, e aí você tem que saber isso aí. E o aluno fala, tá, mas e se eu não for fazer vestibular? Tá, você tem que aprender para passar de ano. Então, não explica para o aluno. O conteúdo das escolas hoje, é claro que existe aquele negócio de criar potencial, de desenvolver raciocínio lógico e tudo mais, mas pelo menos explica para o aluno o que ele está fazendo da vida dele, velho. Sim. Ele tem que saber porque ele quer aprender, porque ele tem que aprender aquilo, entendeu? É aquele negócio, se você quer ter sucesso, você precisa saber o caminho que você quer, onde você vai chegar. Onde você quer chegar. É direção, total, cara. Total. Então, por exemplo, quando eu ia dar aula de sociologia, galera, nós vamos entender história do Brasil para pelo menos você não falar merda em mesa de bar. Já tá bom já. Você entendendo isso, você não vai ser um grande idiota, pode ser? Então presta atenção na aula. Aí, vou prestar atenção para não ser um grande idiota. Já expliquei para o aluno o que ele vai ganhar assistindo a minha aula. Sim. Entendeu? Entra um professor e não conta por que ele tem que aprender aquilo, o aluno fala, puta, que negócio chato, velho. Então, coloca o conhecimento na vida do aluno, velho. Hoje a aula de hoje é sobre agricultura. Por quê? Uma cidade igual Maringá, a base da cidade de Maringá é a agricultura. Se você entender um pouco de agricultura, você vai entender por que Maringá é tão rica, por exemplo. Sabe? Porque você pode... É uma conta até meio óbvia. As cidades mais ricas do Brasil, por um grande acaso, tem terras férteis em volta dela. Sim. E você começa a ver o mundo de uma maneira diferente quando você aprende coisas novas. Entendeu? Você fecha uma conta. É por isso então? É por isso então. Sabe? Uma vez que você... Einstein, né? Uma vez que você aprende uma coisa, você nunca mais consegue ver o mundo da mesma forma. Entendeu? Então, o conhecimento, ainda que seja abstração, pelo menos faz você ver o mundo de uma maneira diferente. Pô, você entende o que é um eclipse lunar solar? O dia que acontece, você entende a raridade da coisa e o quão privilegiado você é por estar vendo aquele eclipse. Então, por exemplo, eu gosto da astronomia, por exemplo. Eu vejo um evento raro no céu, a minha felicidade é muito maior do que um cara que não estuda astronomia. Sim. Por isso que eu falo, quanto mais você estuda, mais feliz você é, porque você nunca mais vê o mundo da mesma maneira. Eu gosto de estudar engenharia e arquitetura, por exemplo. A hora que eu cheguei aqui embaixo, eu olhei o prédio, eu falei, cara, isso aqui foi bem construído, hein, cara? Isso aqui não foi qualquer um que desenhou, não. Entendeu? Eu vejo a raridade das coisas. Sim. Eu vejo o detalhe das coisas. Se você entende de carro, por exemplo, você entra num Lamborghini e você entra numa Ferrari, por exemplo, você não entende bosta nenhuma de carro, você fala, pô, desenho, legal esse desenho. Aí você fala, mano, isso aqui tem um motor de 400 cavalos e tal. Deve ser, anda bem, velho. Agora, se você entende motor, você põe a mão na cabeça e fala, você tá de sacanagem, tem 400 cavalos aqui dentro, entendeu? Sim. Você vê a vida com muito mais tesão, velho. Muito mais tesão, você fica muito mais interessado pelo negócio, né? Que você tá... cara. É o foco, né? É o foco. Você tem o foco pra
para que você possa entender melhor as coisas e quanto mais você entende, mais você vai se tornando interessado. Interessante, né? Interessante. E aí você vai ficando melhor naquilo que você tá focando. Você quer coisa mais gostosa do que conversar com alguém que te acompanha em quase todas as conversas, velho? Então. Que coisa mais gostosa, isso sabe? É muito bom. E falando agora dessa era digital, Gui, você acha que existe alguma diferença na comunicação pessoal para a comunicação no digital? Você acha que existe alguma diferença? Não existe? Como que você vê isso? Cara, existe. Existe uma diferença muito grande, porque a internet, a gente tem uma briga com o relógio. E o segredo da internet é tempo de tela. É tipo, sei lá, um filme. Quanto mais tempo de tela o ator tem, mais ele vira protagonista do filme. Sim, porque o dinheiro, ele tá na atenção. Tá na atenção. Na audiência. Exatamente. Na audiência. O dinheiro tá na atenção. Se você tem atenção na pessoa, você tem tudo, cara. Exatamente. E aí o que acontece? Como antigamente a gente tinha pouca possibilidade. Era Globo, SBT, Record, Band. Era isso que você tinha de possibilidade. Então era fácil pra Globo, mano. Ela produziu uma novela meia boca. Irmão, é nóis, estamos juntos. Sei lá, metade da população brasileira assistia, ou até mais, né? A Globo, em alguns momentos pontuais da história dela, teve 100% de audiência nacional. Meu irmão, você ter 100 milhões de pessoas ligadas na TV assistindo o que você produziu, não é à toa que o faturamento era tão cabreiro. Só que a internet não é mais isso, a internet revolucionou totalmente. A internet, o algoritmo, ele trampa exatamente pelos seus gostos. Quanto mais tempo de tela você tem vendo gente rebolar no TikTok, mais ele vai entregar gente rebolando no TikTok. Então, a comunicação ela tem que ser diferente porque você tem que reter a atenção dela. Então, eu vou postar um vídeo, os meus primeiros 3, 5 segundos. Mano, isso é muito louco, velho. Porque antigamente um filme bom duraria 3 horas numa boa. Quem que fica 3 horas sem mexer no celular hoje, velho, assistindo um filme? Sim. Tanto que o próprio YouTube trampa com ali no máximo 8, 9 minutos. E ninguém fica 9 minutos no 1.0 mais, né? Sim. É 1.5 para cima, né? Sim. Então, a internet, como é uma briga muito cabreira por tempo de tela, a comunicação tem que ser diferente. Quanto mais objetivo, claro, acessível e rápido você for, mais você vai ter gente. Eu pego um conhecimento, Johnny, que eu levei 10 anos para aprender e eu tenho 1 minuto para jogar no Reels esse conhecimento, mano. E o que você falou é interessante. 1 minuto para você jogar no Reels, mas os primeiros segundos são determinantes para a pessoa continuar te assistindo. Totalmente. Eu já tinha uma frase que a gente aplicava aqui no nosso negócio que já fazia sentido antes da era da internet, que é velocidade gera visibilidade. Agora faz muito mais sentido. Né? A velocidade gera visibilidade. Se você for veloz, se você... Não, primeiros momentos é o que você cativa a galera. Cara, depois faz com que ela assista seu conteúdo. Eu tenho 5 segundos para falar sobre o que eu vou falar no vídeo, para gerar curiosidade, para a pessoa querer saber o vídeo até o fim. Sim. 5 segundos para falar, meu tema é esse, a minha opinião é mais ou menos essa. Se você quer saber a minha opinião completa ou a minha história completa, fica até o fim do vídeo. Sim. Em 5 segundos. Entendeu? Foda. Antigamente, um professor... A faculdade que eu estudei, eu tinha um professor por dia. Ou seja, ele tinha 4 horas de aula. Esse cara não tinha pressa nenhuma. Ele começava a aula dele no minuto 50. Ele chegava, ficava... E a pessoa se interessava, se interessava... lá no meio, Ali no mundo digital, não, tio. Eu tenho 5 segundos para falar, fica até o fim. Sim. Então, tem que criar história, tem que criar contexto, tem que gerar curiosidade. Meu irmão, para você dar certo no digital, você tem que ser bom mesmo, é ponto final. Tem um amigo que fala isso, velho. Gui, odeio essa palavra, mas ele fala, você é gênio, mano, não tem o que falar, velho. Se você conseguiu atingir 100 milhões de pessoas em 3 meses, mano, na comunicação sai diferente, entendeu? Sim. E não é para qualquer um. Por isso que tem tanta gente muito preparada, com conhecimento muito profundo, mas gente que sabe o que eu em 100 anos não vou conseguir saber, mas não consegue gerar conexão na internet. Porque existe um bagulho ali que não é para qualquer um, entendeu? E, cara, é por isso que você tá aqui hoje. E, Gui, quero muito te agradecer pela vinda aqui no Seracast. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera. Falasse sua rede social também para a galera que não te conhece, passou a te conhecer agora para te seguir. E um sonho seu. Então, uma mensagem final, sua rede social e um sonho seu. Qual que é o seu foco, qual que é o seu direcionamento, qual que é o seu sonho? Ainda mais nessa questão da comunicação, né? Qual que é o seu sonho? Nossa, caramba. Forte essa, hein? Cara, sei lá, um conselho que eu daria é entre para o mundo digital, independente do seu trabalho. Entre para o mundo digital, meu irmão. Se é mecânico, entra para o mundo digital antes que os outros mecânicos que estão começando agora
rouba a tua clientela porque eles estão entrando e você não tá, sabe? Tudo que você faz na tua vida, entrega o teu conhecimento para as pessoas. Conhecimento guardado não serve para nada, sabe? Esquece um pouquinho a vaidade, deixa ela um pouquinho de lado. Tenha coragem de se expor, tenha coragem de se mostrar, se expor para o mundo e mostrar quem é você, o que você sabe. Gere conexão sendo quem você é. Então, para de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. O meu sonho, cara... Acho que o meu sonho é eu conseguir tornar a vida das pessoas um pouquinho mais fácil com o conhecimento que eu tenho. Acho que é isso. Eu recebo bastante feedback de gente, pô, tô vendo as pessoas de uma maneira diferente, minha vida tá mais fácil porque você existe. É isso. Uhum. Eu só quero atingir o maior número de pessoas que eu consiga e facilitar a vida das pessoas com a minha existência e o meu conhecimento. Por cima, e que minha família seja muito feliz. Show de bola. É isso. E sua rede social? Guilherme Batilani. Guilherme Batilani, galera, segue Guilherme é fera, cara, tá um crescimento exponencial na rede social. Cara, quero te agradecer. A gente percebe que o grande segredo agora do sucesso é que, a partir dessa conversa, é a comunicação, que vem sempre de pessoas, que o grande segredo do sucesso é você saber se relacionar com as pessoas, e a gente faz isso por meio da comunicação, por meio da espontaneidade. Parabéns pelo trabalho, cara, e conta comigo, viu? Obrigado pelo espaço, por tudo. Você tá me acompanhando desde o começo total. Pô, é uma honra para mim te conhecer. Tô muito feliz de estar aqui, toda a equipe. Galera, obrigado, real. Eu vi que vocês prestaram atenção na conversa, me deu muita confiança. Foi muito legal. Obrigado, gente. Valeu, Gui. Tamo junto, gente. Até o próximo. Valeu!